8h15, aqui a notícia não para. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Quadro Por Dentro dos Seus Direitos, recebendo hoje o advogado previdenciário, Dr. Herbert Castro, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, Dr. Herbert, bom dia. Bom dia, meu amigo Marcos, bom dia a toda a sua grande audiência, é uma honra estar aqui participando mais uma vez, possivelmente a última vez do ano. Do ano, né? Do ano. E a gente pode trazer aqui alguns digamos assim, um resumão. Retrospectiva, né? Retrospectiva. Do ponto de vista do campo do previdenciário, o que mais se destacou esse ano? Bom, vamos lá. A questão do que, na minha opinião, mais se destacou, né? Eu sempre digo que é o que atinge diretamente a vida das pessoas. Aquilo que afeta, digamos assim, mais diretamente a vida do cidadão comum. E, na minha opinião, vem sendo aquelas mudanças aí sobre a questão da demora das análises dos processos administrativos, né? Vou dar um exemplo aqui. Vai chegando agora o final do ano, algumas perícias remarcadas, algumas avaliações sociais remarcadas, muitas jogadas para abril do ano que vem, né? Então, assim, tanto é noticiado que a coisa melhorou com referência à rapidez, com referência à análise, com referência a muita coisa, e na verdade não é isso que a gente vê na prática, né? A Previdência, ela tem esses altos e baixos, assim, parece que é uma coisa cíclica, né, que a gente vê todo ano. Fala-se muito aí em melhorar, em automatizar essas avaliações administrativas, ou seja, ser mais rápidas aí as decisões, mas é o que eu sempre falo, principalmente quando se tratar de benefícios por doença, isso é bem complicado, porque sempre vai cair naquele campo subjetivo, né? Assim, tem que passar por uma avaliação médica, passar por uma avaliação social muitas vezes. Então isso, de certa forma, impede e dificulta essa avaliação mais rápida dos benefícios. Essa avaliação mais rápida, ela é mais fácil para aqueles casos, digamos assim, mais objetivos. Por exemplo, nas aposentadorias por tempo de contribuição, aquelas regras de transição, aquelas aposentadorias por idade, em que basta analisar ali o tempo da pessoa e esse resultado ele pode ser um pouco mais rápido. Mas em outros benefícios isso é muito complicado. A pensão por morte, ela agilizou bastante, né, essa avaliação, a pensão por morte. Mas se tratando de alguns benefícios, sempre vai ter essa demora, né? Principalmente, por exemplo, os rurais. Os benefícios rurais também. O que mais demora? Demora, porque sempre cai naquele campo daquela avaliação subjetiva, porque o rural, ele não é automático, assim. Você não paga a sua previdência, a previdência vai lá, avalia quantos anos de contribuição você tem, e automaticamente dá o resultado negativo ou positivo. Às vezes cai muito naquele campo subjetivo, né? Avaliar a quantidade de provas que a pessoa tem, ver se ela se encaixa ou não como segurado especial. Isso é muito subjetivo. Apesar desse ano a gente ter percebido no rural, a rapidez melhorou, né? Que é referência à rapidez do rural. Porque eles têm avaliado essas provas aí e têm dado um resultado mais rápido. Mas mesmo assim, muitos ainda caem nesse campo subjetivo, né? Assim, vai avaliar se a pessoa é ou não de fato agricultor. Porque você sabe que tem muita gente, às vezes, que se passa por agricultor. Não é só dizer, tem que provar, né? Tem que provar. E é fácil provar? Não. Não é fácil, porque assim, para você provar que é agricultor, né, provar que é um segurado especial, você tem que ter documentos, provas de que você realmente é agricultor segurado especial, porque existe uma diferença aí. Mas o que acontece é que muitas pessoas não se organizam com essa questão da documentação, né? Não tem, por exemplo, uma DAP, um Pronaf, não tem uma garantia safra ali para conseguir provar que de fato é agricultor. Tem gente que se confia só em ter o sindicato, né? Vai lá, paga o sindicato tal, e eu acredito que me encaixo. E não é bem assim, né? Eu sempre digo que a prova sindical, ela é mais uma prova. Ela é mais uma prova, ela não é absoluta. Não é porque a pessoa paga sindicato ou tem uma prova que ela necessariamente se enquadra como agricultor. Tem que ter um conjunto de provas que convençam quem vai decidir de que a pessoa realmente é um segurado especial, né? Então, não é uma coisa automática também, não. E você vê muitas pessoas até que nem têm contribuição sindical, nunca pagaram sindicato, mas consegue provar que é agricultor. Tem muita gente que também consegue provar, mesmo sem ter o sindicato. A gente não aconselha
que a pessoa não deixe de... não aconselha que a pessoa deixe de pagar sindicato. A pessoa deve, sim, fazer a sua contribuição, desde que ela seja agricultora genuína, como diz, né? Genuinamente. Mas é uma boa prova, só que ela tem que ter outras também, né? Não basta só você se confiar em uma prova, né? Isso é uma coisa importante para a gente falar aqui, né? Tem que deixar isso bem claro. E muita gente também se confia em testemunha, né? É outra coisa que, atendendo as pessoas no dia a dia, elas dizem: ah, mas eu tenho fulano, eu tenho um beltrano, eu tenho um ciclano que me viram trabalhar na agricultura, eu tenho fulano de tal que é dono de terra. Ninguém deve se confiar nisso, né? Eu sempre brinco, na verdade é uma brincadeira aqui que eu vou dizer, mas não é absoluto o que eu vou falar, mas eu sempre brinco, eu digo: ó, testemunha não é prova, entendeu? Testemunha não é prova, porque senão todo mundo chegava na justiça com testemunha e dizia: ó, ele é agricultor e se aposentava, né? A gente sempre tem que pensar que existe o esperto, aquela pessoa que quer burlar o sistema, né? Ela quer enganar a própria justiça. Isso é uma coisa que a gente combate muito. Não há necessidade das pessoas fazerem isso, né? Eu sei que existe muita gente aí sendo orientada de forma errada, inclusive por profissionais, né? Para fazer esse tipo de coisa, passar um ano lá na agricultura para tentar fingir que é agricultor. Não há necessidade disso. Há formas de você conseguir a sua aposentadoria sem necessidade de querer enganar o sistema, né? Mudar de endereço. Tem gente que orienta as pessoas a se separarem, que eu acho isso um absurdo, né? Como tem gente orientada aí, inclusive por maus advogados, a se separar, a dizer: não, ó, você vá para outra casa, se separe do seu companheiro, porque senão você não consegue o benefício, você tire os troços de dentro de casa. Tem gente que orienta isso. Então não tem necessidade, sabe? Não há necessidade de fazer isso. Eu acho isso um absurdo, porque você suja muito a imagem daquelas pessoas que procuram a justiça e o INSS de forma genuína, porque passa a entender que todo mundo ali está querendo enganar, né? O Vento coloca assim: já teve caso de testemunha falar algo errado e a pessoa até hoje não conseguiu se aposentar. Muito, muito. Sabe por que isso acontece? É aquela coisa, porque tem testemunha. A testemunha, a gente acha sempre que testemunha tem que ser uma pessoa amiga, né? Uma pessoa conhecida, uma pessoa amiga, e na verdade é o contrário. A justiça até diz: olha, você diga se você é amigo íntimo ou se você é inimigo da pessoa. Por quê? Porque se você é amigo íntimo, seu depoimento não vai servir muito, porque você tá nítido que você quer ajudar. Então, assim, tem pessoas que arrumam como testemunha um amigo íntimo e quer que essa pessoa ajude ela, sem necessidade de fazer isso, porque a testemunha, ela tem que ser neutra, ela é uma pessoa que está ali para servir à justiça. Então, assim, ela não deve ir no intuito de querer ajudar a pessoa, porque às vezes ela vai com esse intuito e acaba prejudicando, né? Sem necessidade. E às vezes não tem necessidade da história ali ser aumentada nem diminuída. A testemunha vai lá e faz esse tipo de coisa pensando que está ajudando. Então o que a gente fala para as testemunhas é o seguinte: fale o que você sabe de forma neutra, de forma imparcial, apenas aquilo que você sabe, sem querer ter o intuito de ajudar, que acaba prejudicando. Sem querer enfeitar demais também, exatamente, né? Exatamente. Doutor Heber, tem uma pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, bom dia. Bom dia, meu nome é Maria da Guia. Eu gostaria de tirar uma dúvida, porque eu fui informada de que filha de trabalhador rural existe um direito de contar alguns anos para aposentadoria. Isso realmente existe? Eu gostaria de saber, por favor. Muito obrigada. Existe isso? Não existe isso. Não deve ser ensinado às pessoas dessa forma, porque isso é inverídico. Por que eu falo? O trabalhador rural, existe uma diferença, na verdade, do trabalhador rural pro segurado especial. São duas categorias diferentes. O que é um trabalhador rural? Digamos, Marcos tem uma fazenda, quer contratar uma pessoa de forma fixa, para trabalhar ali com salário, você pagar um salário mínimo, e Marcos diz: olha, você vai trabalhar só para mim. Tudo que você fizer aqui é produção para mim, eu vou lhe pagar um salário. Isso é um trabalhador rural. A carteira tem que ser assinada. Agora, Marcos arruma uma pessoa que vai trabalhar ali num pedaço de terra, e o que ela produzir vai dar metade para Marcos e ficar com a metade.
O que é que a gente chama disso? De meeiro, né? Tem aquela questão da terça. Então esse é o segurado especial, ele não precisa ter a carteira assinada. O filho de trabalhador rural ou segurado especial em nada se beneficia com isso. Se ela não for agricultora, nada vai servir disso. Agora, se ela for agricultora em regime de economia familiar, a questão de ser filho de um agricultor, de certa forma, pode apenas ser uma das provas que eu falei aqui. Mas não é uma questão absoluta, né? Não existe isso. Porque eu sou filho de agricultor, eu vou me aposentar como agricultor. De jeito nenhum. Você também tem que provar que é agricultor, mesmo sendo filho de agricultor e mesmo tendo terra. Então, mesmo que você tenha uma terra, um sítio, você tem que provar que você trabalha e produz. Não basta também ser dono de terra, como muita gente acha, ou filho de agricultor. Isso aí em nada ajuda a pessoa, né? Hoje em dia há uma fiscalização muito rigorosa. E o que acontece é muita gente querendo insistir em se aposentar como agricultor, né? Onde tem vias mais fáceis de você conseguir apenas contribuindo, né? Então... bom dia, doutor Herbert. Tem uma amiga que trabalha há 9 anos, das 7 da manhã às 7 da noite, sem carteira assinada em uma creche. E não recebe um salário mínimo. E aí, tá errado isso? Assim, não é uma questão previdenciária aí, mas obviamente, né, não tem muito sentido. Você trabalha acho que 12 horas aí seguidas. 7 da manhã, 7 da noite, né? Aí... Sem carteira assinada. Exatamente, obviamente. E mais uma repartição que aparenta ser pública, né? Isso ocorre muito, né? Uma realidade, né? do nosso interior, né? A gente sabe que no Brasil é muito difícil você realmente ter isso regularizado. A gente também tem essa questão também social. É muito complicado, porque os encargos que tem aqui no nosso país são muito altos para você conseguir manter. Quem é empreendedor sabe disso. É difícil. Mas também é difícil pro cidadão que está lá trabalhando, né? 12 horas seguidas é muito tempo. Obviamente é uma situação que não deveria acontecer, né? Além de você trabalhar uma carga horária muito alta, numa situação de informalidade. E isso é o maior mal hoje da Previdência. É a situação de informalidade. Porque a gente vê, Marcos, assim, reforma da Previdência. Saiu uma notícia nova agora que, sei lá, a partir de agora a idade vai aumentar, o tempo de contribuição vai aumentar, porque tem um rombo na Previdência. Sabe como é que você resolveria, pelo menos em grande parte, esse rombo da Previdência? Apenas fazendo uma campanha para as pessoas contribuir. Se o governo fizesse uma campanha para que as pessoas passassem a querer contribuir com o INSS, eu garanto que esse rombo da Previdência, ou ele ia não existir, ou ia diminuir bastante. Mas infelizmente a gente não vê esse tipo de campanha, de orientação nas mídias por parte do governo, né? Muita gente hoje não contribui, ou seja, pela uma situação como essa, né, que a pessoa está trabalhando ali na informalidade, ou seja, simplesmente porque acha que vai perder o Bolsa Família. Que muita gente acha que, se eu contribuir eu perco o Bolsa Família, eu prejudico o Bolsa Família de outra pessoa aqui. E isso não é verdade. Existem contribuições que podem fazer com que você não perca nada disso, né? Então hoje o grande mal da Previdência hoje é a falta de contribuição. Tem mais ouvinte aqui com a gente, vamos lá, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Marcos Dantas, pergunta aí a doutor Hervey, que eu sou viúva faz 10 anos, tenho 43 anos. Aí eu recebo uma pensão do meu marido por morte, sabe? É o salário. Pergunta aí se eu pagando o INSS, quando chegar a minha idade eu me aposentar, eu me aposento e fico com minha pensão por morte? Se eu fico com os dois? E ela fica com os dois? É porque existe um mito de que se você for viúva e receber pensão, eu não posso contribuir com o INSS, que eu vou perder a pensão. E existe esse mito na cabeça das pessoas, isso é um mito, né? Não acreditem nisso, você pode contribuir, você pode ter 2 benefícios, né? Inclusive, a acumulação de benefício é uma coisa possível tanto no mesmo regime de previdência, com algumas exceções, como em regimes de previdências diferentes. Então não há problema, tranquilamente. Quem recebe LOAS pode pagar INSS? É uma ótima pergunta, porque muita gente que recebe o LOAS quer contribuir. Algumas contribuições podem sim, digamos,
prejudicar o LOAS, alguns tipos de contribuição, e mesmo assim hoje já tem uma flexibilidade maior nisso. Mas existe a contribuição do facultativo, né, que é para pessoas que não exercem necessariamente uma atividade remunerada. Então essa contribuição você pode fazer ela no estilo facultativo, né, mas outros tipos de contribuições podem sim prejudicar o LOAS, o BPC. O Vitor pergunta aqui, queria saber o que mudou. Por tempo de serviço já poderia estar aposentado, mas pela idade não tenho 55 anos. A gente tem que esperar adoecer para se aposentar? Foi mais ou menos aquela notícia que a gente estava olhando aqui, né? Que saiu, acho que foi no portal, não lembro qual foi o portal agora, dizendo que 2024 surge nova coisa. Mas na verdade, o que muda é uma progressão. Foi criada uma tabela na época da reforma da Previdência em que você tem uma progressão de idade ou uma progressão de pontos. O que é que isso quer dizer? Ela começa com a idade baixa e muito tempo de contribuição. Ao passar dos anos, essa idade ela vai aumentando até ela estagnar, ela parar, né? Então ela chega ali, que a gente chama de tabela progressiva da idade mínima, e ela começa com a idade baixa e vai progressivamente aumentando. Toda virada de ano, essa tabela aumenta um pouquinho, até ela chegar no máximo ali que diz a reforma da Previdência. A mesma coisa ocorre com o sistema de pontos. Então, por exemplo, ela começa com 86, 96 pontos. O que é pontos? Que antigamente na mídia dizia que o povo ia se aposentar com 86 anos. Eu não sei se você lembra disso. Vai aposentar todo mundo com 80 e tantos anos. Que eu achei um absurdo esse tipo de notícia. Eu vi até isso num portal grande dizendo esse tipo de coisa. Na verdade, são pontos, não são anos. Você soma a idade e o tempo de contribuição. Esses pontos, eles começam baixos e vai aumentando progressivamente a cada ano, né? Ela chega a mais de 100 pontos até. Então você junta a idade com o tempo de contribuição. O que muda é isso. Então a intenção é acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, né? Então, assim, você só ter os 35 anos de contribuição e não ter quase nem a idade não ser relevante. Isso a intenção é acabar com isso. Entendeu? Então o que muda basicamente é essa parte aí. E a pensão por morte é algumas situações aí de valores, mas basicamente... Pergunta ao advogado, doutor Herbert, como funciona a aposentadoria para os trabalhadores rurais de carteira assinada? Muito boa pergunta. A questão do rural de carteira assinada, ele é equivalente à aposentadoria urbana. São basicamente as mesmas regras, né, que você tem na aposentadoria urbana, porque a pessoa se torna um contribuinte. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Mas existe situação aí em que o trabalhador de carteira assinada ele pode se beneficiar dessa diminuição da idade. Por exemplo, se ela mesclar o período como segurado especial, que é aquele que produz só para o consumo, com a carteira assinada. Se ela tiver mais tempo como segurado especial, se ela for essencialmente segurado especial, talvez ela consiga aí diminuir a idade. Isso vem muito de caso a caso. Para a gente começar a contribuir com o INSS, como é que fazemos? Fácil. Primeira coisa... Tem idade? Não, na verdade tem uma idade mínima, né? Mas eu sempre brinco o seguinte, eu digo, ó, chegou na maioridade, já comece, apesar de poder contribuir antes, mas começa logo. A questão, eu vou sempre dizer uma coisa aqui, você quer começar a pagar seu INSS, você sabe quem é a primeira pessoa que você deve procurar? Todo mundo vem à mente o quê? O INSS, né? É o advogado. Porque ele vai fazer uma simulação para você, ele vai fazer uma preparação, projeto de aposentadoria para você. Isso o advogado especialista em previdência. Quem tem artrite, artrose, trabalha de cozinheira e tem direito de se encostar com 50 anos? Artrite e artrose, vamos lá. Toda doença ela tem níveis. Às vezes a pessoa tem uma doença num nível mais baixo, outra num nível mais elevado de dor. A dor é uma questão muito subjetiva. E muitas vezes a pessoa acha que tem só artrite e artrose. Não é uma questão automática. Porque eu tenho artrite e artrose, eu tenho o direito. Quem ensina isso, está ensinando errado. Quem diz, doença tal dá direito, está ensinando errado. Quem diz, todo autismo, pessoa com autismo tem direito a benefício, está ensinando errado, porque não acontece isso. Infelizmente, tem muita injustiça ainda. Quem ensina artrite e artrose dá direito, está ensinando errado. Por quê? Porque tem que ver o caso a caso, né? Você nunca vai ter aí uma tabela
fixa de direitos de doença. Dependendo do caso, dá direito. Paguei em média 12 anos de sindicato rural e há 5 anos estou com carteira assinada. Como faz? Bom, vamos lá. Ela não falou a idade aí, né? Ela não referiu a idade, mas, na minha opinião, é sempre interessante ela continuar com a contribuição urbana, porque é uma coisa mais automática. A contribuição urbana, ela cai direto no sistema do INSS. Então, você contribuiu com o urbano, não tem discussão, certo? Então, se ela tiver muito tempo como urbano, não vai mudar muita coisa. Vai ficar tudo ok, a idade normal da aposentadoria urbana. Tem mais perguntas aqui. Eu sou funcionário do município, entrei em 2009 e hoje tenho 60 anos. Eu me aposento com 62, que é em 2025? Entrou em 2009. 2009. Tem 60 anos. Eu tô ruim em matemática. 2009 para cá dá o quê? 14, né? 14 anos. Pronto. Exatamente. Ela vai conseguir com 62 anos, sem problema. Porque é aquela história que eu falei da idade progressiva. Ela vai subindo. Pronto. Ela vai pegar justamente essa regra aí. A ouvinte que agora há pouco daqui disse que contribuiu, que pagou em média 12 anos de sindicato rural e há 5 anos está com a carteira assinada, ela tem 45 anos. Pronto. Eu acharia mais, se ela puder, lógico, se ela voltar para a agricultura, ela volta para o sindicato. Mas, se ela continuar contribuindo como urbano, como ela está com 45 anos, ela vai conseguir a aposentadoria dela de 62 anos. Certo? Que agora, em 2025 então, né? Oi? Ela vai completar 62 em 2025. Agora aí ela já vai ter uma dificuldade, porque eu entendi que ela estava com 45. Né? Então, se ela estava com 45, ela só tinha 5 anos, faltavam aí. Eu tô ruim. Hoje eu tô ruim. Não, eu acho que é porque eu entendi 45. Eu fiz a confusão com a outra ouvinte. Na verdade, essa aqui é 45 anos. Essa é 45, né? Pronto. Então, se ela tem 45 anos, ela vai conseguir com 62. Quem fez a confusão fui eu. Eu dei uma baralha na matemática aqui. Tem mais perguntas aqui, vamos lá. Bom dia, Marco Jean. Tem pergunta aí o advogado. Eu tô com 66, em março vou fazer 12 anos de contribuição, sou meio. Falta muito tempo para eu me aposentar? Falta muito tempo? Amiga, infelizmente, eu vou lhe dar uma notícia que não é muito boa, mas você vai ter que fechar os 15 anos aí. Infelizmente. Então a idade vai subir. Você vê que coisa engraçada. Tem pessoas que só vão conseguir com 68, 69 anos. Mas por quê? Porque ela não tem os 15 anos de contribuição. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Meu esposo pagou o INSS 12 anos. Ficou sem pagar 3 anos. E ele tem 65 anos. E aí, doutor? Vou dar 2 soluções. Uma, voltar a contribuir imediato. Aliás, tem 3 soluções aí. Voltar a contribuir imediato, fechar os 15 anos. Segunda, tentar um BPC Loas. 65 anos, talvez ele consiga se enquadrar no BPC Loas. Que aí tem que ver a renda da casa, né? Terceira, ele voltar a contribuir depois de 6 meses. Se acaso acontecer algum problema de saúde, ele também pode tentar um benefício por invalidez. Então há 3 possibilidades para ele aí, né? 3 opções. Aí ele pode optar por qualquer uma das 3. Lógico que dos 3, o que eu menos gosto é o BPC. Porque o BPC, ele em caso de falecimento não gera direito à pensão, não dá direito à pensão por morte, né? É um benefício, não tem 13º, tem caráter assistencial, ou seja, ele pode ser cortado a qualquer momento. Uma renda a mais ali, a pessoa voltou a trabalhar. Então é um benefício instável. A melhor opção sempre é voltar a pagar. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, eu comecei a trabalhar em 1996. Aí eu tenho 60 anos. Quantos anos falta? Pergunta aí a ele. Vamos lá colocar que a calculadora vai funcionar, né? 2 aninhos. 2 aninhos? Porque como ela tem 60 anos, né? Se ela começou a contribuir em 96. Deu 96. Pronto. Por idade, 2 anos ela está aposentada. Agora tem que ver se ela já contribui há 27 anos já, muito tempo, né? É muito tempo. Então acredita que fazendo a calculadora aqui entre as regras, né, de idade mínima, pontuação, eu acredito que a que vai mais se enquadrar vai ser a de idade mesmo. 68. Gente, o nosso tempo estourou, tem muitas perguntas aqui, não, vamos ter que deixar aqui para outra entrevista com o Dr. Herbert, né? Queria agradecer a sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui? Você está de recesso, né? Então de recesso. Estamos de férias, né? Graças a Deus. Que bom, né? Para renovar as baterias, né? Para 2024. Mas quem quiser lhe seguir no Instagram, tem mais informações, como é que faz? O pessoal me procura por Herbert, não acha?
Não acha. É Castro e Maciel, né? Castro e Maciel. Realmente eu não tenho um Instagram particular, como diz assim, o privado eu não tenho, né? Sou um pouco diferente aí da curva, como se diz. E assim, Marcos, eu só queria agradecer a oportunidade, desejar a você também um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, a todas as pessoas que estão ouvindo, né? Muita felicidade e paz, que a gente está precisando. Eu acho que no ano 2023 foi um ano muito conturbado nessa questão de violência. E assim, o que eu desejo mais para 2024 é que a gente tenha um ano um pouco mais de paz. Né, que as pessoas possam abrandar os corações para 2024 e a gente ter um pouco mais de paz. É só isso. O resto a gente corre atrás. Que bom, e obrigado pela sua participação. Volte sempre aqui no nosso Panorama 95. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Né? Desejar aqui a todos um Feliz Natal. Lembrar que segunda-feira nós não teremos programa. É um feriado aí do Natal. Então aproveitar aqui para desejar a todos vocês uma noite de Natal maravilhosa, que você possa aí se reunir com os seus amigos, com a sua família, né? Que você possa viver aí, claro, dentro das suas condições, dentro das condições de cada um, o espírito natalino. Alexandre Costa, desejar aí um Feliz Natal também para a turma aí? Com certeza, Marco. Desejar muita luz, paz e saúde a todos, né? É um prazer sempre estar aqui com a equipe do Panorama 95. Então a gente volta na terça-feira com muita notícia boa do final de semana.